Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão. Que Deus abençoe a sua vida grandemente pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero, nesta oportunidade, deixar uma palavra a todos vocês. Eu quero falar nessa ocasião sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja tem sido uma discussão de últimos tempos. No meu tempo de igreja, eu nasci no Evangelho, aliás, nasci no hospital, mas quando eu nasci, meus pais já eram crentes, já serviam a Deus. Meu pai serve a Deus aí há 53 anos, 54 anos. E nós aprendemos dentro da palavra de Deus que a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. Pois a Bíblia relata sobre algo tão importante e interessante. O apóstolo Paulo, ele faz a sua colocação em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 13 a seguir. O apóstolo Paulo faz também a outra colocação, colocando em ordem, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso de número 45 a seguir. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, existem certas discussões que muitas pessoas, já vi pessoas pregando, dizendo que Paulo, o que ele falou, descarta. Então descarta a Bíblia, então descarta a palavra. Porque Paulo, ele foi apóstolo dos gentios, mas Paulo foi um homem que Jesus chamou ele diretamente. Ele não foi alcançado por pregações de ninguém. Ninguém pregou para alcançar Paulo de forma alguma. Simplesmente o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos relata sobre este fato. Uma outra coisa interessante na vida do apóstolo Paulo, também que muitas pessoas descartam por ele dizer acerca do arrebatamento da igreja, e as pessoas dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, que na realidade, se a igreja passar pela grande tribulação, então nós estamos perdendo tempo na igreja, entendeu? Não é verdade aquilo que a gente lê dentro das escrituras sagradas, não é verdade, se realmente estivermos aqui aguardando passar pela grande tribulação. Então, na realidade, a palavra de Deus, ela é bem clara. Eu não vou falar sobre a 70ª semana de Daniel, que ela divide, ela tem o seu longo espaço aí, que fala da grande tribulação que virá sobre a terra, envolvendo as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo de número 11, envolvendo as pragas do Apocalipse, e enfim, nós vemos aí a base dela no livro de Daniel e no livro de Apocalipse também. Mas o que eu quero deixar aqui claro a todos vocês é acerca do arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo em tempo de Mateus capítulo 24. E isso não está falando que chegou o juiz, chegou a tribulação. Isso é princípio de dores. Eu aprendi nos anos 80, isso aqui eu aprendi nos anos 80, tá? Eu aprendi que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E uma coisa é certa dentro das escrituras sagradas, se você observar o capítulo 57 do livro de Isaías, versículo de número 1, você vê que o justo não vai ficar e não vai ser punido junto com o ímpio. Se você olhar Malaquias capítulo 3 e o versículo 18, Deus, ele vai fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o injusto, entre o ímpio e aquele que é justo, pois Deus vai fazer a diferença. Se você olhar no livro de 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 4 a seguir até o versículo 9, você vai ver que Deus, ele deu o livramento, Deus, ele deu o livramento, Paulo citando ali, aliás, Pedro, citando, que Deus, ele deu o livramento para Ló, quando estava em Sodoma, quando a cidade for uma advertida que iria ser consumida, e na realidade Ló, ele é uma figura da igreja. Para você ter uma ideia, vamos um pouquinho mais além. Se você olhar o capítulo 5, baseado em Hebreus capítulo 11, você vai encontrar um Enoque que andou com Deus 365 anos.
e Deus o tomou para si. A Bíblia cita no livro de Hebreus que antes da sua transladação, ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Quer dizer, antes dele ser levado, ele alcançou testemunho. Antes do juízo de Deus sobre a terra, nos dias de Noé, no capítulo 6 do livro do Gênesis. Então você veja bem que Deus, antes desse juízo, Deus, ele arrebatou a Enoque. Tá? Embora tenha os seus escritos apócrifos, mas Deus arrebatou Enoque. Então Enoque, ele também é uma figura da igreja, como Ló também. Ele é uma figura da igreja quando foi arrastado no capítulo de número 19 do livro do Gênesis. Ele foi arrastado de dentro de Sodoma, ele foi tirado. Então observe bem a palavra de Deus, como ela é interessante. Pois nos dias de Elias, todo mundo sabe isso, que aqueles dias a promiscuidade, a idolatria dominava Israel. Israel estava dominado pela idolatria. E Elias também, no meio de todas aquelas abominações a Baal. Então Deus o recolheu Elias como uma figura da igreja em tempo de apostasia. E Deus em seguida executou a casa de Acabe. Você vê que Deus, ele deixou, por exemplo, Deus colocou Eliseu no lugar de Elias, e Deus levanta Eliseu para ungir a Jeú, e Jeú executa a casa de Acabe e os adoradores a Baal. A Bíblia é bem clara nisso, e isso foi justamente nos dias de Recabe, que seguiu uma linhagem que lá na frente, há mais de 200 anos à frente, foi encontrado, Foi encontrado naquela época, ele foi encontrado, e isso o que aconteceu? Mediante o encontro de Jeremias com eles no seu tempo, então isso deixou uma marca tremenda naqueles dias. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós vemos a importância da palavra quando ela cita sobre o arrebatamento. Um outro exemplo está em Apocalipse capítulo 3 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também guardarei na hora da tribulação, da tentação que há de vir sobre todo mundo. Uma outra coisa está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 9. Deus nos livra da ira futura. Agora, como que nós estamos na igreja para enfrentar uma grande tribulação? Ou não é verdade isso que estamos falando aqui mediante a palavra? Pois vai haver a ressurreição dos mortos. Pois a Bíblia é bem clara, em Daniel capítulo 12, a Bíblia revela isto, registra a ressurreição dos mortos. Jesus também citou que vem o dia em que todos aqueles que estão no sepulcro ouvirão a minha voz e ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. A palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus é bem explícita. Por exemplo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos mostra o arrebatamento da igreja em um ambiente celestial, pois deixa bem claro, quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele determina a ordem da ressurreição. Quando ele fala sobre a ressurreição, ele está falando sobre, primeiramente em Colossenses capítulo 1, ele fala sobre a primícia dos mortos. Pois a Bíblia relata que Cristo ressuscitou e ele tem a preeminência do morto, ele é os primogênitos dos mortos. Por que ele é primogênito? Porque ele morreu e ressuscitou e não voltou mais a morrer. Pois isso é bem claro dentro da palavra de Deus. Pois quando nós analisamos dentro da Bíblia, que a Bíblia fala sobre a sua vinda, para você ter uma ideia, em Atos capítulo de número 1, a Bíblia fala quando aqueles varões galileus estavam impressionados, olhando para o alto, quando Jesus foi levedado e tomado da terra e foi subindo, e aqueles varões galileus ficaram olhando para cima. O anjo chegou e disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que viste subir, ele há de voltar. Existem duas coisas interessantes. A primeira, o arrebatamento da igreja, ela está condita em duas coisas, em duas condições. A primeira, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Isso sem dúvida, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá?
E depois nós que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Paulo citou isso no capítulo 15 e os 51 e 52 de 1 Coríntios. Então a Bíblia é bem clara quando nós observamos isto dentro da sua palavra e fazemos esta observação que ela é tão linda, tão pura. Pois a Bíblia relata que o Senhor, está dizendo Jesus, ele descerá, isto é o arrebatamento da igreja, ele descerá com voz de arcanjo, quer dizer, ele vai ter a voz do arcanjo, e trombeta de Deus. E esta trombeta que vai tocar, o que vai acontecer? Os mortos vão ressuscitar. Não está citando aqui aquilo que ele disse em João, quando ele diz que vem o dia em que todos aqueles que estão no sepulcro ouvirão a minha voz e ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Jesus aqui está citando, aqui Paulo está citando que o Senhor, ele descerá do céu com alarido, tá? E com trombeta de Deus, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E a Bíblia relata que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. A Bíblia relata que será uma reunião aonde Cristo vai encontrar com a sua igreja. Pois Paulo citou isso no livro de 1 Coríntios, colocando em ordem a ressurreição, no capítulo de número 15 e o versículo 22 ou 23. Pois do outro lado nós vemos as transformações dos vivos, que seremos transformados, como Paulo citou em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo de número 51 e 52. O arrebatamento da igreja será o maior fenômeno. O mundo não vai ver. O mundo não vai ver o arrebatamento da igreja. Por exemplo, os crentes que querem ver o arrebatamento da igreja vai ficar. Nós temos que lutar para subirmos ao encontro do Senhor. O arrebatamento da igreja será uma união junto entre aqueles que estiverem vivos e os que morrerem em Cristo. Seremos unidos imediatamente. Quem vai ressuscitar os mortos? O Espírito Santo. Quem vai nos levar ao encontro de Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz que aquele que ressuscitou a Jesus de Nazaré, ele também nos apresentará diante dele. Aleluia! Isso é glorioso quando nós observamos isso daqui e vemos a importância da palavra. Pois a Bíblia relata que quando a igreja for arrebatada, nós encontraremos com o Senhor nos ares. Nos ares nós encontraremos com o Senhor. As bodas do Cordeiro será uma festa de maior fenômeno que nunca houve até hoje. Pois quando Jesus ele fala da sua noiva que já se aprontou, no livro de Apocalipse capítulo 19, para as bodas do Cordeiro, e o versículo 6, o 7, que fala sobre algo tão importante, está relacionado a um encontro glorioso. Pois o apóstolo Paulo, ele deixando claro e colocando em ordem acerca do arrebatamento da igreja, nós vemos a importância que a palavra de Deus ela é e ela tem para nós. Por isso que nesta oportunidade nós temos que aproveitar aquilo que Deus ele tem para fazer na nossa vida. Uma coisa que é certa, em outra situação, o Senhor ele tratará com a sua igreja. A sua igreja, ao encontro dela com o Senhor nos ares, será uma festa tão gloriosa. Pois a Bíblia relata que nessa festa nós passaremos por um tribunal. Quando trata-se de tribunal, trata-se de julgamento. Esse tribunal de Cristo, nós vamos receber o que fizemos por meio do nosso corpo. Pois os nossos galardões, aquilo que fizemos para Jesus, receberemos ali. Como está no capítulo de número 25 do livro de Mateus, quando a Bíblia fala do versículo 15 a seguir, acerca dos talentos. Os talentos que foram dados sobre medida. Pois também a Bíblia também relata, no livro de Romanos, capítulo 12 e o versículo 3, que a fé também ela é dada sobre medida. Pois em Judas, versículo 3, a Bíblia relata que a fé foi dada uma vez aos santos. Então,
quando nós observamos esta palavra e vemos a importância, então será um encontro glorioso da igreja com o Senhor Jesus nos ares. E isso, o que acontece? Nesse julgamento, chamado Tribunal de Cristo, não haverá condenação, pois nós iremos receber aquilo que fizemos por meio deste corpo. Se você trabalhou, se você lutou, você fez a obra de Deus, então você receberá nesse tribunal. É como alguém as coroa, que a Bíblia diz, né? Aqui nesta vida, quando você olha para Tiago 1:12, a Bíblia diz: bem-aventurado quando nós somos provados, somos tentados, que nós receberemos a coroa da vida. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo de número 2, nós encontramos no versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então está citando sobre algo importante que vamos receber nesse tribunal. Agora, como que nós vamos receber nesse tribunal? Não teria cabimento nós estarmos em um lugar como este, chamado Bodas do Cordeiro, se nós iríamos passar pela grande tribulação. Não teria lógica esse cristianismo, este evangelho, esta Bíblia que nós cremos, não teria lógica, meus amados. Tem como? De forma alguma. Pois a Bíblia fala que, através dos galardões, segundo a fidelidade e no serviço que nós fizemos a Jesus, como Paulo citou em Romanos 14, versículo de número 10, e também Paulo cita no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 12 ao 15, que fala sobre as casas, se ela for de ouro, de prata, ela for de pedra preciosa, de madeira, de feno, de palha, então ela vai ser provada mediante o fogo. Então nós iremos receber, porque a obra de cada um é provada ao dia. Pois não teria cabimento se realmente a igreja passasse pela grande tribulação, pois a Bíblia relata ainda que nesse encontro de Jesus com a sua igreja será como um casamento, terá uma festa, pois a Bíblia relata que lá vai estar sentado Abraão, Isaac e Jacó, vão estar lá. Então você veja bem como que isso é interessante, importante nós notarmos isso aqui, pois esse encontro será um encontro marcante, um encontro glorioso, pois a Bíblia cita sobre a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, e o versículo de 1 até o versículo de número 10, pois nós vemos como que isso é glorioso, pois as bodas do Cordeiro, como está em Mateus capítulo 26 e o 29, aonde Cristo é aquele que está pronto para receber a sua igreja, será a melhor festa. Essa festa não vai entrar Rede Globo, não vai entrar o SBT, não vai entrar nenhum satélite. Essa festa é somente a igreja de Cristo, que foi arrebatada, que recebeu um corpo glorioso. Pois quando o apóstolo João, no livro de 1 João, capítulo 3 e versículo 2, ele disse: filhinhos, tenhamos firme confiança, porque o que há de ser manifestado ainda não manifestou, mas quando ele se manifestar, nas nuvens do céu, seremos semelhante a ele, assim como ele é, o veremos. Pois o apóstolo João, ele continua citando: e todos aqueles que têm esta esperança purifica a si mesmo, porque aquele que há de se manifestar, ele é santo. Então é interessante nós guardarmos isto na nossa vida, pois quando o apóstolo Paulo, ele cita, Jesus tem a qualidade daqueles que ele vem buscar. Ele não vem buscar qualquer pessoa, ou porque é batizado, ou porque é crente. Não, ele vem buscar um povo que é lavado e redimido no seu sangue. Ele vem buscar um povo que nasceu de novo, que é uma nova criatura. Ele vem buscar um povo que se arrependeu dos seus pecados. Ele vem buscar um povo que não vive simplesmente em um cristianismo por status, não prega só por status, mas ele prega porque ele crê no poder da palavra e a santificação da sua alma. É para isso e por isso que ele vem. Pois a palavra de Deus é bem clara, que o vosso Deus de paz, em 1 Tessalonicenses 5 e 23, vos santifica em tudo. O vosso espírito, a alma e o corpo sejam plenamente irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus, para a vinda dele.
Os três sejam plenos, os três têm que ser iguais. Não tem como tirar nada. Por isso que a Bíblia relata, o apóstolo Paulo faz uma analogia no livro de Efésios, no capítulo 5, ele faz uma analogia acerca da igreja, da noiva. Ele expõe o casamento, mas ele expõe como Cristo ama essa noiva, como Cristo ama essa igreja, uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja que ela não é maculada pelo pecado, mas uma igreja purificada. A igreja ela é purificada através do poder da palavra. Em Tiago 1,18 relata isso. Nós fomos enxertados por esta palavra, para que nós sejamos primícia da criação de Deus. Então Jesus, ele vem buscar um povo, como está no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11 a seguir, que a graça de Deus é manifestada a todos os homens, trazendo salvação, ensinando que o versículo 12, que renunciando às concupiscências da carne e às paixões mundanas, a graça ensina o homem a renunciar às concupiscências da carne e às paixões mundanas. Se na tua vida não tem esse ensinamento e você é crente, então, na realidade, não existe graça na sua vida. Não estou falando de graça, você dar graça a um pão, ou dar graça a um aniversário, entendeu? Ela tem várias formas de interpretação, mas esta graça que Paulo revela, relata isso daqui. E ele diz que o Senhor preparou para ele um povo todo seu, especial, zeloso e de boas obras, aguardando, olha o que disse Paulo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Pois será uma festa poderosa, pois a Bíblia, ela relata que os salvos estarão ali. A Bíblia diz em Apocalipse 4:4, a Bíblia fala ainda em Apocalipse no capítulo 7, que a sombra daquele que estava sobre o trono cobria a multidão, pois a Bíblia relata que eram tantos como a areia do mar, com palmas nas suas mãos, para chegar a esta grande festa. Isso é interessante. Agora vejamos bem por que Cristo, a igreja, não vai passar pela grande tribulação. Quando Jesus voltar para vencer a besta, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele virá, no capítulo 19, versículo 14, com todo o seu exército. E a sua roupa vem salpicada de sangue. Isso está relatado no Velho Testamento, no capítulo 63 do livro do profeta Isaías, o versículo 1, 2 e 3, fala sobre aquele que pisa no lagar e a sua roupa está salpicada. Interessante analisar e observar dentro das Escrituras Sagradas, pois a segunda vinda de Jesus será visível, e ela será tão visível que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7, que Jesus virá com as nuvens, e todos os olhos o verão, Senhor. Pois a Bíblia cita no livro de 1 Tessalonicenses 3:13, que Jesus virá com santos e anjos. Santos são os que foram arrebatados. Como que a igreja vai passar pela grande tribulação? Ou é verdade ou é mentira isso? Então eu sou patenteado e convicto naquilo que prego e naquilo que conheço. Eu aprendi isso na igreja, quando eu era menino, por aqueles homens que temiam a Deus e serviam a Deus de verdade. Então a palavra de Deus está aqui. Seria uma incoerência a igreja passar pela grande tribulação, se Paulo, ele cita, se aqui em Apocalipse capítulo 19, a palavra de Deus também ela cita sobre esse fato. Agora o que é interessante que diz que durante esses 7 anos, a ressurreição, ela passa pelos 7 anos. Um certo teólogo, ele disse isso, tá? Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 20 e o versículo 4, que João viu a alma daqueles que estavam debaixo do altar, que foram degolados e que dizia: vinga o nosso sangue. A Bíblia diz que eles ressuscitarão. Mas aqueles que estiverem mortos ou que morreram durante a grande tribulação continuarão mortos e só vão ressurgir no dia do juízo, tá? Aí cumpre o que Daniel disse no capítulo 12. Que Deus abençoe você
pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.